Secretaria dos Negócios Jurídicos achar uma solução para poder abreviar a angústia e a aflição dos senhores servidores, muitos dos quais venderam esse crédito, muitos dos quais consignaram valores que estão sendo descontados nos olerites e que não estão sendo repassados pela Prefeitura Municipal. Isso também nos preocupa. É um motivo a mais para que os senhores realmente tenham aí um desacerto orçamentário, até porque essas parcelas, pelo prazo em que foi concedida, elas terminam incorporando ao orçamento familiar. Então, recebam de nós, vereadores, a nossa solidariedade, a nossa preocupação e, mais do que isso, o nosso trabalho no sentido de tentar fazer gestões junto à Prefeitura Municipal para que a gente possa resolver esse problema antes mesmo do prazo concedido pelo juiz de 90 dias para a suspensão desse pagamento. Então, eu queria passar a palavra para os meus colegas fazerem uma saudação aos senhores, para fazer uma breve manifestação, para que a gente possa já, sem maiores delongas, dar início aos nossos trabalhos. Gostaria também de dizer que um dos convidados para prestar depoimento hoje, o doutor André Soares Rentes, mandou uma manifestação por sua defesa, por seu procurador, dizendo que, seguindo a orientação de sua defesa judicial, que está sendo elaborada no Fórum Judicial, ele não vai comparecer para prestar depoimento. E o presidente Wagner Rodrigues, como há uma decisão judicial em processo que corre pela 4ª Vara Criminal, nós formulamos pedido judicial ao doutor Lúcio, que é o juiz que preside o processo, solicitando autorização, então, para que ele possa comparecer à Câmara Municipal, uma vez que há restrição da sua frequência a prédios públicos. Então, nós estamos aguardando a deliberação de Sua Excelência, o doutor Lúcio, para que possamos, então, convocá-lo para que possa prestar os seus esclarecimentos. Passo a palavra, então, ao ilustre vereador Marinho Sampaio. Bom dia a todos, bom dia, presidente Renato Zuculotto, bom dia ao amigo vereador Maraca, ao amigo vereador André Trindade, ao vereador Maurício Gasparini e ao Maurício da Vila Branches. Bom dia, imprensa, bom dia ao servidor público municipal aqui presente. Bom, primeiramente, nós, no início do mês logo nas primeiras sessões do Legislativo, da 17ª legislatura, nós fizemos uma convocação do senhor secretário da Administração, que eu entendo que é o secretário que cuida, dentro do governo, da área de recursos humanos, da área de servidor público da administração direta. E naquela oportunidade, com o anúncio, ou através da comissão de transição do atual governo e do próprio prefeito, quando ele elencou 30 itens, e dentro desses itens, o maior número era relacionado a servidor público, os 28, dissídio, uma série de argumentos que ele usou para atingir o servidor público municipal. Então, a gente teve a ideia de convocar o secretário. Convocamos o secretário, mas antes disso, da vinda do secretário, o ilustre vereador teve uma brilhante ideia, que é o Renato Zuculotto, da gente iniciar o processo, uma CE dos 28%. E, na oportunidade, eu solicitei a minha presença na comissão. Tanto é que a gente está aqui hoje na segunda oitiva. A primeira, alguns companheiros aqui, servidores, estiveram presentes na primeira oitiva, e hoje aumentou um pouco o número de servidor, porque o Zuculotto, o Trindade, o Maraca e os outros companheiros da comissão entendem que o assunto é muito grave. Eu tive a felicidade, em 2008, como vereador, poder votar aqui dentro da casa o acordo dos 28%.
E nós, servidores, começamos a receber esse acordo em setembro de 2008. Então, portanto, já deu 8 anos do servidor público receber esse acordo, já transjudicado e julgado. O presidente Nelson Barbosa, aqui presente também, sempre presidente do sindicato. E eu não sei o que aconteceu. Eu estava conversando agora há pouco com a doutora Ana, está muito estranho, é muito estranho tudo isso. Depois de 8 anos, o governo vir, numa canetada, numa provocação ao judiciário, cancelar o recebimento dos 28,35. Então, essa é uma batalha que nós vamos travar dura, que já está sendo. Nós temos um número de servidores muito grande que negociou seus créditos com os bancos. Até eu falei aqui para o secretário, muitos dos senhores servidores estão tomando Lexotan, tomando vários remédios depressivos, aí, porque a coisa ficou muito difícil. Agora há pouco, um amigo servidor já está descontando mais de R$4.000 na conta dele, que é o que ele tem que receber, e o banco não perdoa. Nós trouxemos aqui o representante do banco, e o banco não perdoa ninguém. Então, várias conversas que nós tivemos com servidores, com o departamento jurídico, tem algumas opções aí que, até nós falamos aqui, né, Renato, que é uma possibilidade do próprio governo enviar um projeto para a Câmara, cancelando a lei de 2012. Mas isso seria muito bom. Mas o governo, como nós estamos passando agora o dissídio, o governo não vem conversando. Realmente é mentiroso o que o governo diz. Não conversou em momento nenhum, nem os senhores vereadores que estiveram lá, o prefeito recebeu os vereadores. Ele não estava na prefeitura. E eu decidi, eu, vereador Marinho Sampaio, hoje nós temos uma reunião do plano diretor. Se o prefeito não estiver na prefeitura, eu não vou participar do plano diretor da reunião. Enquanto o prefeito não atender, enquanto o prefeito não receber os servidores e não receber os vereadores, eu não participo de nada mais na prefeitura. Então, estou anunciando isso em primeira mão, tá? Sou servidor de carreira, vou lutar até o final em prol do servidor. Vocês podem contar com o vereador Marinho Sampaio, pode contar com esta casa. Na primeira oitiva, uma amiga servidora disse aqui que estava indignada porque eu não pus a boca no trombone antes. A gente não sabia disso. Se eu soubesse, eu teria falado. Como muita coisa que eu fiquei sabendo, eu denunciei. Mas dos 28, é o que eu disse aqui, a Deise estava aqui presente e outros companheiros. O malandro, ele é muito hábil. Todo malandro é hábil. E na habilidade do malandro, a gente só descobre quando estoura alguma coisa. No caso dos 28, quando estourou tudo isso, que a gente ficou sabendo. Se eu tivesse sabendo antes, eu teria denunciado. Infelizmente, eu não sabia. Por isso que não teve como denunciar. Não participei, não participo de nada de falcatrua. Não admito isso. Por isso que nós estamos aqui defendendo o servidor e defendendo a sociedade ribeirão-pretana. Então, nós vamos continuar através da comissão, lutando em prol do servidor, lutando em prol, não do servidor, mas do direito do servidor, que é o direito do servidor, é os 28,35, e o dissídio, o reajuste de toda a classe do servidor, tanto aquele que está na ativa, como o aposentado e o pensionista. Então, pode contar, sem dúvida nenhuma, com a comissão e com esta casa. Obrigado e boa sorte para todos nós. Obrigado, vereador Marinho Sampaio. Passo a palavra agora para o ilustro vereador Maraca. Bom dia a todos e a todas presentes, em especial aos servidores municipais, aos servidores da ativa e também os servidores aposentados aqui presentes. Bom dia à equipe técnica de todos os vereadores também aqui presente.
Uma saudação especial ao nosso presidente dessa CE, Renato Zucolotto, que não se furtou de, no momento de dificuldade, e vendo a necessidade de discutir a questão dos 28% mais aprofundadamente, em fazê-la. Assim como cumprimento o vereador Marinho Sampaio, que na vanguarda trouxe aqui o secretário da administração, responsável pelo ato que paralisa o pagamento dos 28% aos servidores públicos, e nós conseguimos, de forma esclarecedora, sanar algumas dúvidas que existiam desse plenário, e hoje não resta dúvida de que a ação arbitrária também não teria uma necessidade eminente como aconteceu. Também saudar o vereador André Trindade, um dos vereadores mais combativos dessa casa, tem participado de várias comissões de estudo. Aliás, defendo muito aqui o mecanismo de comissões de estudos utilizado pelos vereadores como uma ferramenta de trabalho, porque o vereador tem algumas limitações. Por exemplo, aconteceram algumas suspensões de decretos expedidos pelo prefeito no início do ano aqui nessa casa. Mas essa questão dos vereadores legislarem sobre o assunto ainda traz opiniões e decisões controversas. Por isso a gente às vezes fica muito amarrado de resolver os problemas da cidade. E aí a gente lança a mão de ferramentas como a CE. E eu gostaria de dizer, Renato, que assim como outras comissões dessa casa, a comissão dos 28% tem feito seu papel, tem ouvido quem precisa de ouvir. Hoje tem uma audiência importante, pena que nós temos essa restrição nas oitivas de hoje pelo não comparecimento de alguns. E eu gostaria já de antemão, Renato, colocar uma deliberação aqui, para que essa deliberação possa passar pelo crivo dos 4 vereadores, mas acredito que, considerando a oitiva do secretário de governo aqui em audiência pública, solicitada pelo vereador Marinho Sampaio, e todas as colocações que foram feitas, os materiais que essa comissão dos 28% já colheu, considerando que o direito preserva o que é coisa julgada e direito adquirido, considerando a necessidade eminente e os compromissos que os servidores tinham com relação ao pagamento dos 28%, considerando que o que versa na ação criminal que hoje tramita e que todos conhecem em Ribeirão Preto é a questão dos honorários e não a questão do direito adquirido pelos funcionários e os servidores, eu gostaria de colocar aqui para decisão do plenário, se for possível hoje ainda, que essa CE, que ainda tem trabalho a fazer, mas que pode interlocutoriamente, quer dizer, em uma decisão antes da sua decisão final, do seu relatório final, que nós possamos oficiar a Prefeitura de Ribeirão Preto solicitando que o prefeito reconsidere essa suspensão e de imediato volte a pagar os 28%. Então, o que eu coloco aqui é a possibilidade de que nós façamos, em nome da comissão, um ofício pedindo essa reconsideração imediata. Obrigado, vereador Maraca. Já está anotada a sugestão para que a gente possa, ao final dos trabalhos, deliberar acerca de algumas providências para o andamento desta CE. Vereador André Trindade, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vereador Renato Zucolotto, vereador Alessandro Maraca, vereador Marinho Sampaio, os nossos queridos membros do sindicato, as assessorias e principalmente a vocês, servidores, que tanto estão sofrendo com esta interrupção de pagamento dos 28,35%. A Comissão Especial de Estudos vai fazer estudos, né? Estudo demora, né? E o servidor tem pressa. Mas a gente acredita que,
de tanto a gente poder vasculhar e tentar entender e ter a nossa convicção na comissão do que está acontecendo, eu tenho certeza, e isso foi já dito nas nossas reuniões internas, que agora a gente vai para a ação, e logo, e já na semana que vem, o nosso presidente da CE, Renato Zuccolotto, vai discorrer sobre isso daqui a pouco. É muito importante a oitiva, hoje aqui o pessoal do sindicato, do jurídico, mas nós iremos para a ação. Então, a partir da semana que vem, hoje é sexta-feira, nós vamos para definir isso, porque não dá para esperar mais. A gente sabe o sofrimento, hoje vocês estão aqui agrupados, mas individualmente, muitos têm nos procurado, têm nos parado na rua, têm nos parado nas repartições públicas e querendo, após o estudo, a solução. E nós precisamos buscar tão logo. E tenho certeza que nós vamos avançar muito a partir do primeiro dia da próxima semana após essa oitiva e a gente terminar aqui as nossas conclusões. Muito obrigado. Eu gostaria, então, de convidar para tomar assento a doutora Regina Márcia Fernandes, que é coordenadora do Departamento Jurídico do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto. De antemão, já agradecendo o comparecimento dela, que gentilmente se dispôs a vir aqui, poder, conjuntamente conosco da comissão, esclarecer e contribuir para que a gente possa achar uma solução para esse problema que está agoniando tantos servidores. Eu queria dizer, e olhando no rosto de cada um dos senhores, que a grande maioria dos presentes aqui são pessoas que já deram excelentes contribuições para a nossa Prefeitura Municipal. Vejo que a minha mãe também é servidora pública municipal da rede municipal, ela que trabalhou na Vila Virgínia, trabalhou no Dom Luiz, trabalhou no Maria Goretti, muitas das quais acenam com a cabeça, com a mão, assentindo que talvez até fossem colegas de minha mãe. Então eu vejo no rosto das senhoras, no rosto dos senhores, a preocupação, a agonia por estarem enfrentando, já depois de tantos serviços prestados à Prefeitura, esse problema de ter, infelizmente, telefonemas, cartas de banco, que afligem e que trazem uma preocupação muito grande. Então saibam que essa preocupação, e que eu vejo no rosto dos senhores, é uma preocupação nossa. E nós demonstramos esse carinho, esse respeito e essa estima que temos por todos os senhores. Sejam muitíssimo bem-vindos na Câmara Municipal, sejam acolhidos por nós, vereadores dessa comissão, e saibam que nós estamos 24 horas por dia à disposição, como alguns dos senhores sabem, 24 horas, porque tenho recebido WhatsApp a 1h da manhã, às 2h da manhã, e eu não me furto a responder, a estar sempre atento a essa demanda dos senhores aqui na Câmara Municipal. Ok? Eu passo a palavra, já agradecendo e reiterando os meus agradecimentos à doutora Regina, eu passo a palavra para ela e concedo então o prazo de 10 minutos para que ela possa fazer, nesses 10 minutos, um apanhado acerca desse problema, que é a suspensão do pagamento dos 28,35%, uma vez que ela, como coordenadora jurídica do sindicato, acompanhou e acompanha o desenrolar jurídico desse processo. Muito obrigado, doutora Regina. A senhora com a palavra, por favor. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, em nome do Sindicato dos Servidores Municipais, a presença de todos vocês e principalmente o convite que foi formulado pelo vereador Renato Zuccolotto, a quem eu agradeço a oportunidade de estar aqui para prestar essas informações, que eu acredito que pode ajudar em muito, contribuir muito
para que a gente ache aí uma solução para esse problema. Queria agradecer também ao vereador Trindade, ao vereador Marinho Sampaio, essa oportunidade, o vereador Maraca, e estou aqui para tentar, então, trazer informações e a nossa preocupação com o que está acontecendo, porque na nossa leitura, essa suspensão do pagamento do acordo dos 28%, que foi feito lá em 2008, 8 anos depois, resolver suspender o pagamento sob a alegação de que haveria alguma irregularidade nos cálculos que foram feitos, e esse dinheiro permanecer no caixa da prefeitura, um dinheiro que está previsto no orçamento do município, isso nos traz uma imensa preocupação. Em razão dessa imensa preocupação, nós fizemos nesse processo que foi determinada a suspensão dos pagamentos aí por 90 dias, uma petição que eu gostaria até de ler para vocês, um trecho dela que eu acho que é importante, e principalmente importante para que os vereadores tomem ciência disso. E nós estamos falando assim, ó, da irregularidade da integralização da verba ao Caixa Geral da Prefeitura. Como se sabe, de forma simples, a mesma verba ela não pode ingressar no mesmo orçamento com duas finalidades diversas. Aprovada como empenho do encargo patronal em cumprir um acordo judicial de natureza alimentar, essa verba não pode depois servir para a Prefeitura gastar em outras finalidades públicas, sem determinação judicial ou sem aprovação legislativa. Os valores das prestações não pagas do acordo temporariamente suspenso não se podem confundir com recursos orçamentários de outra natureza. Para integralizar os valores não pagos ao Caixa Geral da Prefeitura, seria necessário uma autorização judicial, uma ação própria e uma autorização judicial, que seria um pedido de desvinculação desses recursos, que se fosse autorizado, até seria cabível. O que não pode fazer, entretanto, é, sem autorização judicial específica, deixar de pagar dívidas de natureza alimentar e aplicar recursos que originariamente são para o pagamento do acordo dos 28 em outras finalidades. Então, no nosso entender, esse dinheiro ele não poderia estar no caixa da prefeitura. Por isso, nós fizemos esse pedido para que fosse depositado em juízo o valor dessas parcelas. E, infelizmente, tivemos ontem a decisão do juiz no seguinte sentido: indefira o pedido, uma vez que é desnecessário o depósito judicial do valor remanescente da dívida, primeiro porque o município não está sujeito à penhora de bens, de maneira que sua inadimplência exija execução da dívida com pagamento mediante precatório. E depois, porque eventual irregularidade cometida pelo chefe do Executivo Municipal deve ser apurado na via própria, com sujeição às penas previstas na Lei de Improbidade, da Lei de Improbidade Administrativa e Responsabilidade Fiscal. Em vista disso, por conta desse despacho do juiz indeferindo o nosso pedido de depósito da verba, mas deixando muito claro que se trata, eventualmente, da necessidade de apuração do crime de responsabilidade fiscal, é que nós estamos trazendo hoje esse nosso pedido à Câmara Municipal. Aliás, nós temos dois pedidos para fazer. O primeiro é que transforme essa comissão de estudo numa CPI, para que apure o que é que está sendo feito com esse dinheiro que deveria estar reservado, se não com depósito judicial, se não em depósito judicial, pelo menos numa conta própria da própria prefeitura. E o que nós temos de informação até agora é que isso não está acontecendo. Então, eu trouxe aqui, quero entregar, vereador Zucoloto, aos vereadores presentes, também ao Marinho, para que seja, então, analisado a possibilidade de já instaurar essa CPI para se apurar o que está sendo feito com esse dinheiro. E, num segundo passo, gostaríamos muito também de pedir à Câmara, já que esse dinheiro está aprovado no orçamento do município, desde 2009 que ele está sendo previsto no orçamento do município, essa verba para pagar os 28%,
Gostaríamos de pedir também que se analisasse, vereador, a possibilidade de vocês entrarem nesse processo como amicus curiae, tá? Porque é nítido aí, muito claro para a gente, o interesse que a Câmara Municipal tem nesse processo, porque existem 2 leis municipais que foram feitas em 2008, autorizando a realização desse acordo. E se está autorizado e não está sendo cumprido, nós entendemos que então está tendo uma infração à legislação aprovada pela Câmara. Por isso, o interesse da Câmara em entrar na condição de amicus curiae nesse processo. Tá? Exatamente, as 2 legislações que foram feitas à época, isso mesmo. Bom, trazemos aqui nossa preocupação, os nossos pedidos aqui que foram feitos aos vereadores. E agora me coloco à disposição, caso vocês queiram aí começar a dar início aí aos questionamentos em relação a algumas situações jurídicas do processo, nós estamos aqui para responder. Eu agradeço as considerações iniciais feitas pela doutora Regina e gostaria de, assim, tomar a liberdade, doutora Regina, de fazer algumas considerações, uma vez que nós 2 somos da área jurídica e até o vereador André Trindade e o vereador Marinho Sampaio, que não estão muito afeitos a esses termos, né? Quando a gente fala amicus curiae, né? Parece que até arrepia, porque tem dentista, tem professor, tem médico. Na verdade é o seguinte, nós pedimos... Mas eu sou rábula, viu? Nós pedimos alguns documentos e, infelizmente, a gente está fazendo gestões ainda para que eles venham aos autos da CE. Ontem à noite, eu tenho a felicidade de ter 2 filhos advogados e, por isso, eu posso usar a senha deles, né, aqui no sistema, e a doutora Regina já falando, e, ao mesmo tempo, eu estou com o processo aberto aqui, né, no ESAGE, que é a plataforma do Tribunal de Justiça, e a gente está acompanhando por aqui. E a gente tem visto realmente o trabalho que o sindicato vem fazendo no processo, tentando, de certa forma, primeiro que não concedesse a tutela antecipada, depois que fizesse o depósito daquelas parcelas, e a gente viu a última decisão a que se refere à doutora Regina, que foi do juiz que foi proferida às páginas 593 do processo, ele indefere o pedido que fora feito para que deixasse esse dinheiro separado, e ao final, quer dizer, ele, sem prejuízo, digam desde já, se há eventual interesse em realização de audiência para tentativa de conciliação. A tentativa de conciliação é a oportunidade que tem o judiciário de chamar as partes envolvidas para tentar fazer essa conciliação. Eu já conversei com os vereadores antes de nós darmos início à CE, e nós vamos tentar nós fazermos isso. A gente não sabe qual é a pauta do judiciário e não sabemos também se quem fará essa conciliação serão conciliadores formados para essa conciliação ou mesmo o juiz. Então, como a Câmara Municipal se dispôs a ser esse veiculador do encontro entre as partes para tentar achar a solução, nós, vereadores, vamos nos reunir com a Prefeitura, doutora Regina, para tentar nós encontrarmos essa solução. Ou seja, eu li atentamente a petição inicial da Prefeitura, me parece que ali havia uma clara intenção realmente de parar os pagamentos e não suspender provisoriamente, né? Eles invocam na petição inicial uma abertura, um processo administrativo que corre no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e eles condicionam a apuração dos cálculos à finalização do processo administrativo que está em andamento no Tribunal de Contas. Os advogados do sindicato se insurgem veementemente com relação a isso, até porque a gente não sabe o prazo que vai se ultimar aquela decisão no Tribunal de Contas do Estado. Então, o que nós procuramos ver agora é realmente, eu queria começar nessa arguição, perguntar uma coisa para a doutora Regina. Há indicativo de que estão sendo feitos novos cálculos no processo. A senhora tem conhecimento disso e como estão as perícias contábeis nesse processo? Nós não temos informação de como estão sendo feitos. O que eu posso dizer, vereador, em relação à sua pergunta sobre esses cálculos, é o seguinte:
Esses cálculos foram feitos em 2008 pela CODERP, que forneceu aí o projeto, o programa, foi a CODERP que montou um programa de cálculo, e esses cálculos foram feitos rapidamente, a partir do momento que cada beneficiário aderia a esse acordo. Então, esses cálculos estão prontos desde 2008. Esses cálculos são feitos a partir da ficha financeira do servidor. Eu entendo que não há nenhum tipo de problema em se fazer novamente, porque a Prefeitura com certeza tem isso dia a dia. A Prefeitura já tem essas informações do valor exato que foi pago e o quanto falta para se pagar para cada beneficiário. Até porque tem um documento juntado nesse processo que eles informam qual é o valor da dívida para 2017 e para 2018. Eles têm o valor exato, inclusive, nos centavos. Então, eles já sabem qual que é o valor. Por isso que nós entendemos, vereador, que não haveria necessidade alguma de que fosse feito novamente esses cálculos. Ou eles podem até fazer, mas não no prazo de 90 dias. Eles fazem isso numa semana. Perfeito. Eu queria perguntar para a doutora Regina, desde setembro, outubro do ano passado, que se tem notícia do acordo feito em 2012 e que esse acordo feito em 2012 estaria eivado de nulidade. Eu pergunto, há alguma ação anulatória tentando anular, porque nós não podemos na Câmara fazer uma lei anulando um acordo judicial, né? Então, esse acordo, como ele fora feito em juízo e homologado pelo juiz da Vara de Execuções, da Vara da Fazenda Pública, eu queria saber se há alguma ação anulatória em cima desse acordo de 2012. O que eu tenho notícia, ainda não concretizada, mas recebi essa informação, é de que o Ministério Público estaria entrando com esse pedido. Até quando me disseram isso, ele falou que já tinha entrado, o Ministério Público já teria entrado com esse pedido, anulando o acordo. É o que eu tenho de notícia, vereador. Eu queria saber da doutora Regina qual foi o valor dos honorários fixados na sentença declaratória aqui em primeiro grau pelo juiz. Você sabe qual foi o valor dos honorários? Vereador Renato, a pergunta se refere ao processo de conhecimento. Né, o processo inicial, onde há sempre um arbitramento de honorários, a parte que vence a ação, né? O que houve, pelo que eu me lembro, foi o arbitramento de verba honorária na época, no importe de R$2.000. Se não me engano, foi isso. É possível a senhora identificar quando R$2.000 viram 60 milhões de reais? Isso aí é uma outra questão, vereador, que eu nem teria assim, condições de responder para o vereador, porque, primeiro, por uma questão ética, segunda, porque em 2012 eu saí do processo, então eu não conheço dali para frente como que ficou estabelecido. Mas o que eu posso dizer aí com propriedade é que essa questão dos honorários somente foi arbitrado na ação de conhecimento, no processo de conhecimento, antes de ser dado início à execução. A senhora pode identificar em que momento que o doutor André Soares Rentes aparece no processo? O vereador entende que a presença dele no processo, em algum momento, foi inoportuna? Eu não consegui entender. Eu queria saber em que momento ele aparece no processo. Em que momento, entendi, desculpa. Em que momento que a figura do doutor André Rentes, ele aparece no processo na figura de advogado da doutora Maria Zueli, que até então estava conduzindo aí o processo. Tá. Doutora Regina, é uma preocupação latente, não só de nós vereadores, mas também de todos que estão aqui, com esses olhares atentos a essa mesa, a questão do desconto das parcelas dos consignados. Nós vimos uma notícia no Rio de Janeiro que há uma ação símile, e a situação no Rio de Janeiro bastante parecida com a situação que a gente vive em Ribeirão Preto. O sindicato procurou em algum momento ajuizar alguma ação contra as instituições bancárias ou eventualmente contra um litisconsorte entre prefeitura e instituições bancárias para suspender o pagamento desses descontos que vêm sendo feitos?
Vereador, essa preocupação em relação aos bancos, o senhor pergunta se relaciona a isso, qual é a atitude do sindicato Sim. em relação aos bancos, né? É o seguinte, a questão dos bancos, ela é uma questão que não dá para ser tratada de forma coletiva, porque é um universo de 3.500 servidores nesse processo, tem servidores que venderam os seus créditos a bancos, tem servidores que estão utilizando o valor da parcela para quitar financiamentos outros. Então, é um universo diversificado. O sindicato não tem condição de tratar situações diversas numa ação coletiva, mas o sindicato se dispôs a atender todos aqueles que se sentiram prejudicados, a entrarmos com ações individuais, de acordo com as dificuldades de cada um. Até porque tem situações muito distintas aí. Nós tivemos servidores que nos procuraram, que disseram para nós que preferiram quitar as dívidas com os bancos. Então, nós temos um universo grande que a gente não consegue resolver numa ação coletiva. O sindicato está aberto para isso, para resolver esses problemas, o departamento jurídico está preparado para resolver individualmente o problema de cada um. Doutora Regina, eu tenho conversado com os servidores que nos assistem aqui presencialmente, e eles me encaminharam, inclusive, facultados que foram pela comissão, algumas perguntas que poderiam ser direcionadas. Eu, passando o olho nas perguntas, me parece que todas elas foram respondidas, né? A questão principalmente, e eu tenho falado com os servidores, que a gente tem que tratar algumas situações, o sindicato, a comissão, a prefeitura, elas podem dar um tratamento genérico, né, para as questões que são comuns a todos os servidores. Mas a gente sabe que existem questões que são muito pontuais, né? Um servidor mandou o filho estudar no intercâmbio para fora, o outro comprou um carro, o outro comprou um apartamento. Então, essas questões pontuais, elas devem ser resolvidas pontualmente, e uma das perguntas que fizeram aqui, né, era se eventualmente o sindicato iria assumir, tomar essas providências, e a senhora já respondeu. Então, eu queria, agradecendo gentilmente a plateia, né, eu vou abrir a palavra depois para que vocês possam eventualmente se manifestar, uma vez que todos estão assim, com um espírito bastante ordeiro. Hoje estou gostando de ver todo mundo aqui. Ontem a gente viu essa plateia aqui em polvorosa, mas eu vejo que muito mais é pela preocupação de cada um. Queria passar a palavra agora para o vereador Marinho Sampaio. Não, eu quero fazer uma pergunta, doutora Regina. Você respondeu que o presidente perguntou em relação à lei de 2012. A advogada doutora Maria Zveli, advogada do sindicato, no início. 2012 foi um outro processo, onde o Renks foi o advogado, o escritório foi o advogado dela. A partir desse momento, que os 2.000, que eram os honorários lá no início do processo, virou 60 e poucos milhões, não é isso? É isso, presidente? Sim. Foi a partir desta lei de 2012. Foi isso? Esse honorário que subiu tanto assim foi de 2012 para cá. Não do início do processo. A partir do momento em que... Assim, qual que é a pergunta específica? Desculpa, é que tem tantas informações nesse processo. Os honorários eram 2.000 lá no início, é isso? Na fase de conhecimento foi arbitrado honorários, isso. Exato. Aí ele virou 60 e poucos milhões, é isso? Não é que os 2.000 virou 60 e pouco, mas virou isso. 60, tá. Mas depois da lei do acordo de 2012. Exatamente. É isso? Exatamente. Só para saber aonde começou toda, vamos dizer assim, toda a roubalheira começou nesse período. A questão dos honorários que vinham sendo pleiteados no processo, por conta do trabalho executado, redundou no acordo de 2012. O cálculo foi lá em 2008, antes de setembro de 2008. Isso, a partir de setembro de 2008 foi quando foram homologados os cálculos do processo. Em 2012 esses cálculos já pulou, que foi os juros, considerado esses juros
que saiu esse Isso. montante de Isso. 60 milhões aí. Isso. Essa diferença. É isso? Essa diferença aí ela veio de um percentual sobre os valores que estavam sendo pagos aos beneficiários do processo. A defesa por parte do sindicato, você saiu antes disso. Antes do acordo. Antes do acordo. Isso foi a doutora Maria Zueli que acompanhou e administrou tudo isso. A partir disso, a partir de 2012. A partir de 2012, isso foi feito por ela, exatamente. Junto com o presidente do sindicato. E outro advogado que entrou no processo. Os demais diretores tinham conhecimento disso, o sindicato, como que foi Que eu tenha conhecimento, não. Vamos dizer assim, esse imbróglio todo, ninguém sabia também. Não. O que existia era um acordo Foi aquilo que eu falei na minha acabou. fala aqui. A gente descobre depois que... Exato. Que eu saiba, ninguém sabia, ninguém tinha conhecimento. Então foi feito realmente dentro de quatro paredes. Isso foi articulado para ter esse montante e esse desvio todo que aconteceu. Não tem outra explicação a não ser isso, né? Isso eu não posso responder, não, mas vereador, mas... Não foi nós que roubou, foi quem está preso que roubou. Né? Então foi feito em quatro paredes, realmente. É lamentável. Mais alguma coisa, vereador? Não. Só um minutinho, pessoal. Depois a gente vai abrir a palavra. Só um minutinho. Com a palavra, o vereador Marinho Sampaio. Tá, vamos passar a palavra agora ao vereador André Trindade. Tá, eu queria apenas reiterar, sabendo que o sindicato está atuante, mas eu tenho recebido em meu gabinete vários servidores que manifestam aflição. Então, eu gostaria de, mais uma vez, reforçar para a doutora Regina, consciente que estou que o sindicato tem feito um excelente trabalho no processo, que a gente tem acompanhado por aqui, mas eu queria dizer para que ela olhasse com carinho uma eventual ação plurima contra as instituições bancárias, para pelo menos que houvesse uma tutela antecipada para, no geral, descontar. A gente sabe que o juiz, na primeira decisão, ele concedeu o prazo de 90 dias prorrogáveis, né? E a gente está fazendo força, a gente está fazendo estudo para que a gente consiga encerrar essa demanda antes mesmo dos 90 dias se findarem. Mas eu queria deixar essa sugestão para a doutora Regina, para que ela estude também com carinho esse ajuizamento da ação, porque a gente vê que várias pessoas, independente das questões particulares e pessoais de cada um, uma ação genérica do sindicato para suspender o pagamento. Eu queria que o servidor que quisesse manifestar, que levantasse, viesse até aqui. Vereador Marinho, tem mais um questionamento. Vereador Marinho. Só para fazer essa pergunta para a doutora Regina, que tem uma experiência grande na área jurídica e principalmente na área sindical, em relação à lei de 2012, se o governo enviar aquilo que a gente já conversou, provocar alguma coisa que possa vir do Executivo para o Legislativo, cancelando essa lei de 2012, você acha que o Judiciário autoriza o pagamento e a gente discute 2012 para frente? Há alguma possibilidade, pela sua experiência? Isso, o governo enviando um projeto cancelando a lei de 2012, provocando esse cancelamento da lei. E, obviamente, provocar o Judiciário, para que o Judiciário autorize o pagamento anterior. Isso há possibilidade, não há possibilidade, juridicamente, pela sua experiência?
dos documentos, a prefeitura não pode usar esse dinheiro para nada. Exatamente, Então, ele está previsto no orçamento. O que eu entendo realmente é fazer caixa, não sei para quê, tá? Para falar que a prefeitura está com dinheiro. E eu vou além disso. Eu tenho certeza agora, depois da tua leitura da decisão, eu tenho certeza absoluta que é maldade do senhor prefeito. Não tem outra palavra. É maldade do prefeito em relação ao servidor. Realmente é ditador, apesar, não um ditador grande, mas um ditador pequenininho, né? Mas é é lamentável o que o senhor prefeito, já desde da transição, quando eu disse aqui na minha fala, de elencar alguns dentro dos itens, a maior parte dos itens era em cima do servidor. Então é lamentável, mais uma vez, saber de uma coisa dessa natureza. Eu agradeço a palavra do Mário Sampaio e eu queria dizer exatamente uma proposta que a gente pode construir. Nós tivemos um acordo em 2008. Aí sobreveio um acordo em 2012 que foi homologado judicialmente. Então, se nós conseguirmos fazer um acordo hoje, nós conseguimos superar o acordo de 2012 com a homologação judicial, porque aqui no próprio processo o juiz remete esse processo para uma eventual conciliação. Então, se nós chegarmos a um consenso, e me parece que é possível, doutora Regina, e me corrija se eu estiver errado, me parece que é possível a gente propor uma ideia que seja a seguinte: suspende o pagamento apenas dos honorários. Se há alguma dúvida fundada acerca dos honorários advocatícios, os honorários vinham sendo depositados à conta do escritório de advocacia que interveio no processo. Então, é possível que suspenda o pagamento dos honorários e continue o pagamento do principal para os servidores, de tal sorte a não trazer mais prejuízo para os servidores e eventual ajuste do que teria a ser apurado se saldo credor ou saldo devedor. Nós acreditamos que, assim, numa visão muito por cima do processo, os servidores ainda teriam um saldo credor. Então, uma das propostas que a gente já começa a conversar na comissão e conversar com algumas pessoas que são envolvidas no caso, suspende o pagamento dos honorários, há fundada dúvida com relação aos honorários advocatícios, retoma o pagamento dos servidores. Aí, doutora Regina, pode fazer apuração em cálculos, porque aí pode demorar o cálculo, pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, porque os servidores não estarão no prejuízo de suas parcelas mensais. Então, essa é uma ideia que a gente pode avançar e que nós não dependeríamos nem da conciliação judicial. Nós podemos tentar, através da comissão de estudos, propor uma sugestão à Secretaria da Fazenda e talvez os senhores não tenham conhecimento, a doutora Regina certamente tem, porque faz parte do processo judicial. Há um documento, e que me chama a atenção, que eu tive conhecimento dele olhando o processo judicial, um documento datado de 17 de janeiro, doutora Regina, emitido pelo doutor Manuel de Jesus, secretário da Fazenda. E aqui, me parece que aclara um pouco a ideia da prefeitura. Eu não vou ler o documento, porque ele é um pouco extenso, mas numa parte do documento ele fala assim: plano de revisão de pagamentos. Conforme é de conhecimento, este acordo escalonou o pagamento em 10 anos, com uma gradiente crescente que foi de 1,5% no primeiro ano, depois 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11% e 12%, e nesses meses finais, 15% e 15,8%. Portanto, temos que pagar prefeitura em 20 meses, nesses 20 meses que restavam, que estão ocasionalmente suspenso, em 20 meses, 30,8% da dívida corrigida. Este valor é insustentável em tempos normais. No momento que herdamos um caos financeiro,
é insano cumpri-lo desta forma, sob pena de comprometer pagamentos essenciais ao funcionamento do município. Ou seja, depreende-se desse parágrafo que a Prefeitura quer aqui aliviar o caixa. Ou seja, ela reconhece que ela não teria condições de pagar 30,8% nesses 20 meses que remanescem. Então, eu tenho alguns questionamentos a fazer, vereador Marinho Sampaio, vereador André Trindade, que esse acordo fora feito, né, no governo PSDB, né, e que está aí novamente o acordo do PSDB, que está aí para cumprir. Ou seja, será que jogaram esse acordo bastante para frente, achando que eles não voltassem para o governo, e agora eles estão herdando uma conta que eles criaram? Né? Então, essas perguntas todas, senhoras e senhores, a gente tem que fazer. Né? E aqui eu não estou fazendo, vereador Marinho, nenhuma ilação. Eu estou fazendo aqui, estou fazendo a leitura de um ofício que está nos autos do processo judicial. E depois ele prossegue. Se analisarmos o passado, veremos que o período onde o município conseguiu cumprir este acordo com um comprometimento razoável, ainda que sacrificante, de sua saúde financeira, foi nos 4 primeiros anos, ou seja, quando se pagou um total de 19,2% da dívida em 4 anos, média abaixo de 5% ao ano. Baseado nisto, é que propomos ao Executivo Municipal e à Secretaria dos Negócios Jurídicos que se revise este gradiente para. E aí há uma proposta de repactuação dessa dívida, e já quero dar essa notícia ruim e a outra boa, né? Esse documento não foi acatado, E ele propunha o seguinte, pagamento de 5,2% em 12 parcelas em 2018, 5,2% em 2019, 5,2% em 2020, 5,2% em 2021, 5% em 2022, 5% em 2023, né? Esse documento, como eu falo para vocês, ele estava no processo. Eu já estou dando essa péssima notícia, mas já estou dizendo que esse documento não foi acatado nem pela Prefeitura e nem pelo juiz, que o juiz, no despacho inicial, ele já fala que ele autoriza a suspensão do pagamento, mas ele sustenta no próprio despacho que a dívida deve ser paga no curso deste mandato, ou seja, não vai ficar para mandato eventual. Então, apenas a gente vê que a intenção primeira aqui era, como disse a doutora Regina, de fazer ou de manter o fluxo de caixa para... Então, esses questionamentos todos, pessoal, nós já levantamos no âmbito da CEE, e eu acho que é importantíssimo a gente constituir essas comissões, porque, muito embora as pessoas entendam que vamos fazer uma comissão, não. As comissões aqui na casa estão trabalhando, vocês têm tido notícia pela imprensa de que todos os dias nós tivemos que mudar de sala, né? Atento ao número de participantes que vieram, mas também que outras salas teriam outras CPIs ou outras CEs, né? Então, eu acho que no âmbito da CE, nós já conseguimos chegar a alguns esclarecimentos, e que com esses esclarecimentos nós vamos fazer um documento, vamos marcar uma audiência com o senhor prefeito municipal, e nós, da Comissão Especial de Estudos, vamos tentar falar com o prefeito para a gente ver se, pelo menos, a gente consegue, suspende o pagamento dos honorários, retoma o pagamento dos servidores, e aí depois a gente vai apurar, vai ver. Inclusive, eu ouvi uma pergunta aí, né, se poderia ou se ensejaria eventual ação de danos morais contra o sindicato, porque teria feito um acordo. Pessoal, no direito você pode pedir tudo, né? A doutora Regina sabe disso. Aquela pessoa que se sentiu lesada num direito subjetivo público, isso, né, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, chama de princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, ou seja, remanesce o direito de ação a qualquer cidadão, né? Quer dizer, se eu achar, ou se eu entender que o meu direito foi violado, eu posso ir no fórum, eu posso pedir dano material, eu posso pedir dano moral, aí vai ficar a critério de quem alega tem o ônus da prova, ou seja, eu vou alegar e vou provar, né, para que o juiz possa eventualmente apurar se é devido ou não é devido. Então, isso daí, né, já respondendo até essa indagação que fora feita por uma participação da plateia, dos servidores, é possível? Pessoal, é possível tudo,
né? Até a prefeitura veio e pediu, né? Ela queria, inclusive, a interrupção do pagamento. O juiz, atento às necessidades, falou, não, eu suspendo. Mas a gente percebe que a prefeitura queria era interromper. Por favor, doutora Deise. Bom dia a todos, bom dia colegas, bom dia mesa que compõe essa CCE. Eu acabo sendo portadora dos amigos, né, de que não gostam de vir aqui na frente. Bom, eu acho que algumas perguntas já foram respondidas durante essa questão toda a respeito da composição dos juros que ainda teriam que vir, que continuam nos devendo, passamos a receber 3% ao invés de 6%. Eu acho que isso vai ser de uma outra ocasião. Mas eu acho que o que ficou bem claro aqui, e que isso tem que ser informado, inclusive pela imprensa, que tem o dever de informar a verdade, é que não haverá nenhuma economia, realmente, à prefeitura ao usar essa verba, porque é uma verba marcada, como nós costumamos falar dentro da administração pública, e ela não pode ser usada para pagamento de fornecedores ou pagamento de qualquer outra coisa. Então, a imprensa, né, que tem sido muitas vezes tendenciosas por algumas emissoras, deveria falar a verdade, que o que está acontecendo simplesmente parece mesmo que o pacote da maldade que o prefeito instituiu por decreto desde que entrou, ele não pode continuar prevalecendo. E creio, né, doutora, que essa questão vai ser, essa indicação de que essa verba não pode ser utilizada, ela deve constar também dentro da contestação e da audiência de conciliação. Agora, eu quero tentar entender, nós não conseguimos ali entender o porquê. Essa é a pergunta que eu faço diretamente à doutora Regina, o porquê que a liminar do Rio de Janeiro, que inclusive ela amplia não apenas aos servidores municipais da cidade de Ribeirão Preto, mas ela ampliou para todo o Brasil, de uma maneira até bastante nítida, num despacho, numa sentença, por que ela não pode ser usada neste momento, ao menos, para poder resolver as questões daqueles que venderam seus créditos aos bancos e que estão sendo pressionados? Por que não pode haver uma ação coletiva nesse momento que seria o mesmo motivo de pedir? Eu queria que a senhora respondesse isso para mim, por favor. Deise, queria agradecer a sua participação, sua pergunta. A questão da ação coletiva, nós usamos ela quando existem interesses que são todos individuais, mas eles são o mesmo interesse, né? São homogêneos, todos têm o mesmo interesse, a mesma finalidade. Essa questão aí dos bancos, existem vários servidores que venderam o seu crédito para os bancos, como existem servidores que utilizam esse dinheiro para outras finalidades. Não tem condição de, numa ação coletiva, se resolver tudo isso. Não basta um pedido qualquer. A ação coletiva ela é muito específica. Todo mundo tem que ter o mesmo direito, porque eu tenho que depois, no momento da execução, identificar as pessoas que vão usufruir desse direito. É onde vão começar os problemas. E tem uma segunda questão. Os bancos não fazem parte da ação. Como os bancos não fazem parte desse processo, não tem como o juiz emitir uma ordem contra os bancos se eles não são parte no processo. Então, nós temos aí algumas questões que precisam ser enfrentadas e que eu só consigo enfrentar numa ação individual. A ação individual, que eu digo, pode ser 30, 40, 50 pessoas na ação. Litisconsórcio. Pode ser um litisconsórcio, só não tem condição de ser na condição de substituto processual pelo sindicato. Tá, então entendido. Então, eu complemento a pergunta. O sindicato vai fazer isso para os seus sindicalizados? Está à disposição para fazer para os interessados. Quem quiser procurar o jurídico do sindicato está aberto para isso. Tá certo. Bom, então eu acho que seria só essa mesmo. Agradeço, então, a doutora Deise. A gente percebe que os servidores estão até afeitos a termos jurídicos, né? A doutora Deise tem aluno de quarto ano de Direito que não sabe o que é um litisconsórcio, né? E a doutora Deise domina, né? É advogada também, não sabia não, doutora Deise. Domina o termo com perfeição. Faz favor, dá um pulinho aqui na frente, ó, por conta da máquina, da filmadora, para poder...
Bom dia. Bom dia, Maria. Eu só queria saber, na situação daqueles que venderam para o banco, que o banco está mandando as cartinhas, já contando com prazo de 10 dias úteis a partir da emissão do mandato da carta, que foi 28/3, que mandaria para o protesto, para o Serasa e para o SPC, se as pessoas não forem regularizar a dívida com o banco. Eu só queria saber se até que corre tudo isso, se a pessoa consegue reverter, né, ter o direito de tudo isso que foi prometido aqui, se eles pudessem suspender essas cartas, que os bancos pelo menos mandassem, não enviassem essas cartas, até que resolvesse isso. É isso que eu queria saber. Porque muitos serão prejudicados, porque pegou, assim, todo mundo no ato. Uns nem tem para ir lá pagar. Entendeu? Pelo menos assim, até que toda essa situação resolvam, pelo menos a justiça, temporariamente, suspenda também essas cartas pelos bancos, não dá direito para os bancos mandar essas cartas que fizeram esse acordo com o banco, pelo menos até resolverem a situação. Só isso, obrigado. Doutora Regina. Maria, respondendo a sua pergunta, agradeço pela sua pergunta, eu tenho duas coisas para te dizer. Primeiro, que nós estamos à disposição lá no sindicato para resolver esses problemas. Se você quiser nos procurar já na segunda-feira, nós vamos tentar resolver o seu problema em particular. No problema maior, genérico, tem a sugestão da Deise e também o nosso pedido de que a Câmara nos ajude em relação a essas questões dos bancos também. Eles já fizeram reuniões aí com os bancos, né? Acho que o vereador Renato também pode falar o que deu nessa reunião dos bancos, mas nós precisamos de uma ajuda maior, porque não é só uma questão jurídica que vai resolver isso assim tão rapidamente, mas uma questão um pouco maior de uma reunião com esses bancos para assegurar um pouco isso enquanto não estão sendo pagos. Tá? Nós recebemos aqui, Maria, o Silvinho do Banco do Brasil, a semana passada. Nós oficiamos as instituições bancárias, né? A CE já mandou ofício. O Silvinho nos disse, na própria audiência pública, que o Banco do Brasil faria gestões para não negativar e não protestar. Mas ele, inclusive, trouxe um contrato, né, que ele não pôde deixar conosco, que é acobertado pelo sigilo bancário, mas ele trouxe um contrato e que no próprio contrato diz que, em caso de suspensão dos pagamentos, o banco ficava, né, o banco tinha o direito de continuar o pagamento. Então, essas questões, dona Maria, elas estão sendo tratadas no âmbito da CE, mas eu acredito que o remédio jurídico de uma tutela antecipada seja muito mais efetivo, né? E aí o sindicato está se colocando à disposição para tratar pessoalmente dessas questões que são pontuais. A CE está tomando contato com os bancos, a gente tem pedido, tem feito gestões, mas a efetividade de uma decisão judicial através de uma liminar é muito mais emergencial e muito mais efetiva do que as nossas tratativas que estão sendo feitas. Só completando uma pergunta que os colegas pediram que eu colocasse, a respeito do perito que foi anunciado, que foi contratado pelo sindicato, né? Então, nós queríamos que você pudesse responder sobre isso, mas eu já vou adiantar outra pergunta também, a respeito de, em fazendo litisconsórcio, nós teríamos que agrupar os servidores nas instituições, né? Seriam com os 4 bancos, seria dessa maneira que a gente já poderia, porque assim eu posso já lançar no grupo essas questões e já tentando separar para que fique mais fácil para o sindicato mover uma ação na forma de litisconsórcio. Isso, teria que ser agrupado por bancos, né? São ações diferentes aí, de acordo com os bancos. Essa é a primeira resposta aí à sua pergunta. A outra que você fez foi em relação... ao perito, que foi contratado pelo sindicato. Nós contratamos um profissional, né, que trabalha com cálculos, o Dr. Silvio Rodrigues, que tem uma vasta experiência aí nessa área. Inclusive, ele foi perito judicial já, da Justiça do Trabalho, e ele está elaborando, está finalizando já esses cálculos que nós pedimos que ele fizesse, para a gente poder, por amostragem, verificar exatamente o percentual de perda
dos servidores, se houve perda ou não, né, em primeiro lugar, e se houve o percentual de perda. Bom dia, sou Nilva, sou assistente social, aposentada da Prefeitura. Nós tivemos aqui nessa casa, há uns dias atrás, aí a pergunta vai para os vereadores, quando esteve aqui o secretário de administração. E, na ocasião, ele se colocou de que os cálculos seriam feitos na maior brevidade de tempo, talvez não extrapolando aos 90 dias iniciais, conforme foi acordado. E ele também se propôs ao vereador que o inquiriu de entregar, na semana seguinte, a tabela com o andamento dos cálculos. Ele fez isso? Ele entregou, ele encaminhou essa planilha conforme ele tinha prometido aqui na reunião? Não, Nilva. Eu conversei com o secretário ontem, né? Nós estamos, inclusive, nós faríamos essa oitiva hoje, para que na semana que vem nós fôssemos pessoalmente para ver em que ponto que estão esses cálculos feitos pela Prefeitura. Tá? Então, a gente queria avançar um pouco na instrução da CE para chegar com alguma coisa formatado para já poder. E na convocação do secretário aqui, Nilva, nós não temos uma possibilidade de diálogo. Né? Quando o secretário é convocado, ele vem e responde a pergunta e não há uma possibilidade de tréplica, né, do vereador. Então, a gente fica muito manietado com relação a essa convocação. E aí a gente acha que no âmbito da CE, inclusive vocês poderão vir perguntar, quer dizer, isso que nós estamos fazendo aqui, que é absolutamente democrático, vai poder ser feito com o secretário. Então, mas, a minha colocação aqui é porque fique registrado nesse momento hoje que ele não cumpriu uma proposta que ele próprio acordou aqui nessa casa, então que isso fique registrado. Porque ele se colocou aqui, ele fugiu de uma série de perguntas na ocasião, e uma das coisas, das poucas coisas que ele ficou de trazer, de colocar aqui, inclusive para a comissão, além do vereador que o inquiriu, é que ele ia mandar essas planilhas. Então, que fique registrado. Obrigada. Perfeitamente, Nilva. Eu agradeço a sua participação e a sua presença. Convidar o vereador Maurício. Eu queria fazer a saudação do vereador Maurício da Vila Branches, Maurício que da acaba Vila de Branches. chegar, para que você possa tomar assento aqui na mesa. A Nilva tem toda a razão. O governo não está cumprindo nada. O Maurício que justificou a ausência Maurício. dele, termina por chegar aqui, que a gente queria cumprimentar o vereador Maurício, que tem sido bastante atuante também nas presenças das comissões especiais de estudo. Bom dia, meu nome é Heloísa, sou enfermeira, estou na ativa ainda. Eu queria perguntar para a doutora Regina, qual vai ser o andamento agora em relação ao processo 28.35, baseado inclusive na resposta do juiz de ontem, e qual vai ser, o que está previsto agora, inclusive para impedir, né, talvez, da prorrogação do prazo que foi solicitado, porque, no meu entendimento, a Prefeitura vai, de todas as formas, tentar empurrar isso, inclusive, para o ano que vem. Então, eu queria saber o que o sindicato está... qual a proposta do sindicato para impedir isso e qual vai ser o andamento de agora para frente em relação ao processo. A sua pergunta, ela tem que ser respondida assim, juridicamente, né? O ato jurídico a ser praticado. Em relação a isso, o ato jurídico é um agravo, nós vamos agravar a decisão do juiz para o tribunal, vamos ver se o tribunal tem esse mesmo entendimento ou não, se manda depositar ou não. Então, nesse passo. Num segundo momento, o juiz, ele intima as partes para se manifestarem no processo sobre uma audiência de tentativa de conciliação. E nós vamos nos manifestarmos no sentido de que queremos essa audiência, sim. Não sabemos se a Prefeitura vai querer, mas o sindicato quer que seja realizada uma audiência de tentativa de conciliação. Mais alguma pessoa, por favor? Para a gente estar se encaminhando. Bom dia a todos. Meu nome é Nelson Barbosa, vice-presidente do Sindicato dos Servidores. E, na realidade, perguntar para a doutora Regina, duas perguntas em uma.
Primeiro, o que vai acontecer depois que vencer esses 90 dias, se não forem prorrogado o prazo? Esses 3 meses que o prefeito não pagou, se ele vai ser obrigado a pagar de uma vez, vai precisar de ação judicial para ele pagar esses 3 meses que ele ficou suspenso. E a outra coisa, a senhora considera que a prefeitura, no final desse processo, vai ter mais economia, vai gastar mais, ou ela vai gastar menos, ela vai ter lucro? Bom dia, Nelson. Gostaria até de agradecer a oportunidade também por ser vice-presidente do sindicato e ter nos oportunizado vir aqui hoje. Em relação à sua pergunta, é o seguinte, não entendo que a prefeitura vai economizar, até porque tem uma multa prevista no acordo, uma multa de 20% pelo inadimplemento das parcelas. O fato delas terem sido judicialmente suspensas não quer dizer que estaria isento do pagamento da multa, porque é uma inadimplência. Essa multa existe, o juiz não anulou a multa, eu até entendo que teria que ser anulada para que não fosse cobrada, enquanto não for anulada não tem como, ele teria que pagar, e se vai pagar nesse processo ou não, eu entendo que tem que ser nesse processo mesmo, porque foi nesse processo que foi suspenso, ele teria que pagar. Seria um absurdo nós termos que entrar com uma outra ação para poder obrigar a prefeitura a pagar essas 3 parcelas. Então, teria que ser realmente tudo nesse mesmo processo. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Regina, que prestou todos os esclarecimentos que foram solicitados, que foram pedidos. Queria agradecer a presença do vereador Maurício da Vila Branches, do vereador André Trindade, do vereador Marinho Sampaio, dos demais integrantes do sindicato, do Dr. Paulo. Queria agradecer a presença de todos, em especial dos servidores que nos apoiam, sem os quais nós não poderíamos realizar essas audiências públicas e essas comissões especiais de estudo. Queria nos agradecer também os servidores da TV Câmara, né, que dão divulgação ao nosso trabalho, à nossa assessoria, ao nosso apoio, que está sempre disposta a nos ajudar ao nosso lado, para que a gente possa bem desenvolver os nossos trabalhos. Queria dizer para os servidores que estão aqui, muitos dos quais já aposentados, que já deram a sua contribuição para a Prefeitura, que a nossa CE vai prosseguir, nós vamos nos reunir para deliberar acerca de algumas atitudes a serem tomadas, mas já há proposta, inclusive, do vereador Maraca, para que a gente possa se reunir com o Executivo, e me parece que essa é uma propositura feita pelo vereador Maraca, que vai ser apoiada à unanimidade pelos membros da comissão, que é para que a Prefeitura possa retomar o pagamento do principal e eventuais questionamentos. E a gente, dessa conversa que nós tivemos hoje, nós sabemos que vários questionamentos irão surgir, né? Eu que trabalho no fórum já há bastante tempo, sei que de um processo desse, né, doutora Regina, vai vir o questionamento da multa, se incide, se não incide, se tem que haver ação incidental, se é no próprio processo. Todas essas questões, né, reflexas, elas serão eventualmente analisadas pelo sindicato, serão ajuizadas se for o caso, mas o que a gente quer agora é retomar o pagamento, né? Se vocês vão ter direito, né? Se vocês vão ter direito aos 20% da multa, se vai surgir o dano moral em face do sindicato, essas questões, né, que são questões pontuais e questões que fogem ao mérito do nosso processo, elas podem e devem ser apuradas. Mas o que a gente quer agora é retomar o pagamento para que vocês não fiquem ainda mais no prejuízo, né? E eu vejo isso, e é bastante preocupante que os senhores já, aí depois de prestarem tantos serviços para a Prefeitura de Ribeirão Preto, se veem, né, aí molestados pelas instituições bancárias, que ligam, que mandam cartas, e é lamentável que vocês estejam passando por essa situação. A semana que vem, uma semana mais curta, uma semana mais santa, né, nós iremos trabalhar, iremos fazer gestões junto à Prefeitura. Pode ser até que a gente não consiga uma data na semana que vem para nos reunir em audiência pública, mas nós iremos em diligência ao senhor prefeito municipal, ao secretário da Fazenda, ao secretário da Administração, para cobrar esses questionamentos e, eventualmente, tentar marcar uma audiência de conciliação
que pode, inclusive, anteceder e que não tem nada a ver com a audiência de conciliação que o juiz vai designar. Caso nós consigamos um acordo, esse acordo pode ser lavrado o acordo e levado a juízo para que ele homologue esse acordo de forma judicial. Então eu queria desejar a vocês todos um excelente final de semana. Nós temos aí Domingo de Ramos, Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, e para que o nosso Senhor Jesus Cristo possa também iluminar a cabeça das pessoas que estão tomando conta da cidade, para que possa dar um rumo para o problema de vocês e para o problema que Ribeirão vive hoje, com a greve dos servidores, com o problema havido, para que a gente possa ter uma luz e possamos retomar esse pagamento dos 28,35. Um bom final de semana, parabéns a todos que estão envolvidos na busca, na tentativa de encontrar uma solução e que a gente, num curto prazo, possamos ter essa resposta. Muito obrigado e um excelente dia a todos.